Eu quero hoje começar algo com você que eu passei algumas horas pensando se haveria possibilidade de tentar colocar tudo em um dia, mas eu acredito que não é bom. Não é bom para que você tenha tempo de guardar tudo no teu coração e levar para casa. Então eu quero fazer hoje a primeira parte e a segunda parte semana que vem. Eu quero que você anote muito, muito. Na verdade, esse é um culto que você vem para anotar. Na verdade, se você vem para cá e não anota, eu acredito que você perde tempo. Perde muito tempo. Então anote nesse tema, e nós vamos falar das duas primeiras coisas hoje. Os 3 pilares para o crescimento. E os 3 pilares são receber, esperar e se tornar. Receber, esperar e se tornar. Hoje eu quero falar do primeiro, um pouco do segundo. Semana que vem eu continuo no segundo e vou para o terceiro. Quando nós falamos em receber, a maioria de nós não aprende a receber. A gente fala muito sobre dar. Somos muito ensinados a dar. Dar com generosidade, dar com alegria. Pense comigo, quantas vezes a gente para aprender como receber? Quantas vezes você ouviu alguém te ensinando como receber? Quase nunca. E se você não sabe receber, você não consegue esperar. Porque haverá um tempo de espera na sua vida. Haverá um tempo onde Deus não vai levar você a nenhum crescimento, até que Ele veja que você recebeu direito à instrução que deveria ter recebido. Em outras palavras, até que Ele veja que você aprendeu o que deveria ter aprendido. Então, a primeira coisa importante, o primeiro pilar importante para o crescimento, é você aprender a receber. E a maioria não sabe receber direito. Não há uma pessoa que não ore, não torça, não deseje viver dias melhores, crescimento, mudança de vida, prosperidade. E não importa o quanto você mude, em toda nova fase, você deverá deixar algumas coisas e aderir outras. A oração que você deve fazer diante de cada nova fase da tua vida é: Senhor, o que eu devo deixar de fazer e o que eu devo começar a fazer, porque garanto que não haverá uma nova fase, seja se você se tornou pai, mãe, seja se você foi para uma outra área de trabalho, seja se você subiu no seu trabalho, não há uma nova fase que você não tenha que aderir algo e deixar algo. E isso dói. Porque por muito tempo você vem apenas acumulando, acumulando, acumulando. Você é o resultado do acúmulo do seu tio, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do teu vizinho. Todo mundo impartou um pouquinho do seu caráter em você. Você é como Frankenstein, você é um pedaço de cada coisa. Mas é preciso compreender que algumas coisas no meio do caminho têm que ser amputadas, deixadas de lado. Porque se o vinho é novo, o odre não pode ser velho. Se o vaso ele é velho, não pode receber uma unção nova. Então a questão é se a gente consegue compreender o que deve ser aberto mão, o que deve ser aderido. E isso a gente tem que entender por o processo do aprendizado. E aprender, irmão, é uma coisa que poucos entendem que é uma arte. Aprender não é um desejo, é uma arte. Aprender não é um desejo, é uma arte. Aprender é uma arte, porque você tem que aprender como aprender.
Se você não aprende como aprender, como é que você vai aprender? É redundante? Não, é lógico. Se você não aprende como aprender, como você pode aprender? Uma das coisas que as pessoas mais erram é em resumir o aprendizado no ouvir. Eu garanto para você, as coisas mais importantes você vai aprender observando. E, meu irmão, como é complicado tanto de gente que não observa. Não observam o que? Por exemplo, a maioria das pessoas diante de pessoas grandes não observam um protocolo. Quando você vai em qualquer casa governamental, seja no Palácio dos Bandeirantes, no Palácio do Planalto, você tem uma lista de protocolo antes. Você tem uma lista. É feito um protocolo, você não pode estender a mão assim, você não pode fazer assim. Eu passo vergonha com alguns irmãos aqui quando eu vou na frente do meu pastor às vezes, porque eles não aprendem o protocolo. O protocolo, ele deixa portas abertas, o protocolo, ele abre porta. Se você não sabe ler o ambiente em que você está entrando, cuidado para você não fazer caca lá dentro. A palavra de Deus diz que antes que José fosse para o palácio, ele fez a barba. Ele mudou o seu semblante. A primeira coisa que fizeram por Davi quando ele chegou no palácio foi vesti-lo corretamente, porque você não pode querer levar tudo para o lado espiritual e não compreender que você vai lidar com pessoas e você vai lidar com protocolo. Deus criou o protocolo. A razão pela qual nós ficamos em pé para receber o pastor, a autoridade maior, é pelo respeito. Tudo aquilo que tem protocolo, a razão pela qual eu ainda peço bênção para o meu pai e para a minha mãe, é porque o protocolo me ensinou a ter respeito. Se eu chamasse eles de você, eu tomava um tapa na cara que meu dente, eu engolia todos. Hoje é uma geração que é complicado, né? Então, o aprender, eu acredito que a coisa mais importante é o observar. Porque quando você vai ler Provérbios, e é por isso que eu não li até agora o texto, porque a gente vai ler alguns textos, os autores em Provérbios falam de coisas que eles observaram. Observaram. E se você souber observar, você vai evitar muito erro. E o problema é que ninguém sabe observar direito. Observar é uma arte que tem que ser aprimorada. Você não tem que observar o que falam, observe o que não falaram. Não observe o que fizeram, observe o que não fizeram. Não anotou por quê? Depois você vai se arrepender no dia que você estiver diante de pessoas grandes e você não compreender que ali o que alguém não fez, você vai fazer em outro lugar e não deveria ter feito. Às vezes eu entro numa reunião ou outra e eu fico observando gente que não percebe que, esses dias eu comentei com uma pessoa aqui, fala que eu não deveria ter falado, eu fico olhando, falei assim, eu fico olhando com uma cara para ver se a pessoa entende. Falei, irmão, eu vou fingir que você não falou isso aqui, que eu não ouvi isso aqui. É para você não passar vergonha. Se você não tomar cuidado, você nunca vai se tornar a melhor pessoa que você pode ser. Guarde o que eu vou lhe dizer aqui. Sofrimento, anote, sofrimento não é sinônimo de preparação. Para de se fazer de leitão para mamar deitado. Deus não vai te promover porque você é uma pessoa sofrida. Ai, mas eu sou doente há tantos anos. Ai, mas eu trabalho duro há tantos anos. Se sofrimento fosse sinônimo de preparação, não tinha favela no Brasil, porque então todo mundo está preparado para subir. Eu tenho um problema sério com muita gente na igreja, e eu espero que você não seja um deles, que acha que Deus vai te promover e vai te dar coisas maiores só porque você tem uma história de sofrimento. Quem disse? Quem disse? Onde que Deus garantiu para você que o teu sofrimento vai te trazer, o teu sofrimento pode liberar bênçãos, alegrias, grandes responsabilidades? Não. O quanto você se prepara, o quanto você estuda, e quando eu falo quanto você estuda, é muito mais do que matérias, é o quanto que você busca de sabedoria. É exatamente isso que permite Deus te dar grandes responsabilidades.
Então, de partida, ponha isso na tua cabeça. Sofrimento não é sinônimo de preparação. Não é. Por isso que alguns ainda que não cresceram, porque você está achando que Deus vai pegar o teu passado de sofrimento, foi abusado, perdeu o emprego, foi roubado, por aí vai, aí ele vai pôr na balança. Aí ele vai falar, tadinho dele, ele merece uma posição maior. Deus não está interessado em te dar uma posição maior para que você fique pouco tempo. Qualquer posição que Deus tem para você, Deus tem o desejo que você permaneça. Jesus disse em João 15, que Ele deseja que os frutos sejam frutos que permaneçam. E aí Deus vai te colocar num tempo de espera, que é para ver se você aprendeu direito. Porque se você não aprendeu direito, como é que você pode se tornar quem Ele te chamou para ser? Então os 3 pilares são receber, esperar e se tornar. O primeiro deles é, tu aprendeu a aprender direito? Você aprendeu a observar? Jesus, ele discutiu uma vez com os discípulos, dizendo, eu não vou fazer sinal nenhum, porque vocês não aprenderam a observar os sinais. Quando você aprende a observar, você evita muito problema na tua vida. Talvez hoje, meu irmão, não vai te fazer dar glória, estou nem aí. Tem gente aqui que dá glória demais, está deixando a tua vida enrolada, meu irmão, porque tu não quer aprender. É gostoso vir para cá para anestesiar a dor, né? É gostoso vir para cá para anestesiar. Cuidado, irmão, tem gente que faz da igreja uma droga. Não, o senhor não falou isso, falei. Tem gente que faz da igreja uma droga. Por quê? Você vem aqui para aliviar a dor. Quando você é confrontado, você não volta. Então, põe na tua cabeça, para de se fazer de pobre. Para com o teu espírito de pobre. O teu espírito de pobreza, vou te dar sintoma do espírito de pobreza. Primeiro sintoma, vitimismo. O espírito de pobreza é o espírito que não é humilde. Se ele não é humilde, quer dizer que ele não reconhece que ele tem que melhorar. Ele não reconhece que para ele, nada, tudo não é o bastante. Primeiro olha, que eu nem li a Bíblia ainda, hein? Calma que a gente vai chegar lá. Hoje você vai ler para caramba, hein? Primeiro sintoma da pessoa que tem espírito de pobreza, vitimismo. Olha o pensamento dela. Que mais que eu tenho que mudar? Nada está bom. Pode ter certeza, é um pobre miserável. Saiu da favela, a favela não saiu dele. Toda vez que eu ouço uma pessoa falando isso, chorando, meu irmão, já me dá uma raiva por dentro, que eu falo, o que eu fiz com essa pessoa até hoje aqui do meu lado? Porque isso é uma pobreza de espírito, é falta de humildade. Jesus disse, bem-aventurado, bem-aventurado, aqueles que são mansos de coração, aqueles que são humildes. Em uma tradução, quando diz pobres de espírito, está dizendo aqueles de humildes, no sentido que desejam receber. Quando eu falo pobre de espírito aqui, eu estou falando aquele que é o oposto, que é o outro oposto da pobreza, aquele que sequer reconhece que ele precisa aprender. Ele sequer reconhece que ele tem que se esforçar. Para ele, na vida, ele vai alcançar um ponto de esforço, dali para frente ele não melhora mais. E a vida, meu querido, se não for para ser vivida todo dia se cobrando para melhorar, vai embora. Vai embora. Quem trabalha comigo sabe, não fica esperando eu te elogiar. Por quê? Porque a pessoa que eu mais cobro sou eu mesmo primeiro. Então não fica fazendo cara feia para mim. Se eu não te elogiar, quem tem que te elogiar é Deus. Quem tem que te elogiar é Deus. Se você não é a pessoa que mais se cobra, dificilmente, você vai conseguir construir a vida que Deus deseja te dar. Porque você não vai ter a percepção de que posso melhorar, posso ser melhor, posso fazer melhor, posso agir melhor, pensar melhor. E aí o inimigo vai colocando pensamentos complicados, fazendo você tentar se afastar do aprendizado, para que você não se torne aquilo que Deus quer que você se torne. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é, o primeiro pilar do crescimento é aprender a receber. A receber o ensino. Não é apenas a correção, é o ensino. Porque muita gente não sabe aprender. E aí complica. Hoje eu estou falando baseado no que eu comecei na reunião de obreiros aqui. Porque quando a gente fala da parábola do bom samaritano, a gente só valoriza o samaritano, não valoriza o hospedeiro.
que foi lá e cuidou das feridas, cuidou das chagas, dos machucados. E é complicado porque na igreja, esse público, pelo menos é uma grande parte aqui hoje, é o público menos valorizado e é o mais importante. Porque se a gente não tiver paciência com quem entra aqui, mesmo sabendo que tem gente que vai sair, nunca vai agradecer o que a gente fez, a igreja vai virar o tanque de Betesda. Entra 100, só sai curado 1. Por quê? Porque não tem ninguém, aqui não tem ninguém com paciência para poder cuidar, para ajudar, para curar. Duas coisas que eu espero que você faça hoje aqui. Primeiro, que você comece a cuidar melhor do teu pastor, amá-lo mais e vigiar com tantos problemas que você leva para ele. Porque não é bom para você cansar ele. Se você acha que estou falando isso em minha defesa, o problema é teu. Estou falando isso aqui para você aprender a cuidar do teu pastor lá. Segundo, aprenda que existe uma hierarquia na igreja, que se você quebrar, você traz maldição na tua vida. Deus não vai te ensinar tudo através do teu pastor. Há um grupo que vai te ensinar. Há um grupo. Se você não ouvir o grupo e quiser ser um crente egoísta, mimado, comigo é só o pastor, tu vai dar com os burros na água. Aprenda a receber. Aprenda a receber. Hoje vai ficar estreito para alguém, irmão. Dá glória a Deus só para fingir que não é com você. Então tá bom. Efésios 4, verso 11 e 12 diz assim, leia comigo aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, anote a palavra aperfeiçoamento. Efésios 4, 12, anote a palavra aperfeiçoamento, dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Paulo está falando que a igreja, o corpo espiritual, o corpo místico de Cristo, é um corpo que tem que ser edificado, ou seja, ele tem que crescer, é como o corpo de uma criança. Para ele crescer, para a igreja crescer, para a igreja prosperar, os membros têm que ser aperfeiçoados. Agora, isso é importante para você entender, porque eu nunca havia observado isso. Paulo está falando do quê? De um corpo. De um corpo. Corpo. A palavra aperfeiçoados aqui, no grego, é catartísio, que não tem nada a ver com corpo, tem a ver com vaso. Tem a ver com vaso. O que significa a palavra aperfeiçoamento aqui, no grego? Catartísio, significa isso. Você preparar, completar ou emendar, consertar aquilo o que está rachado ou quebrado. Vou repetir isso aqui com muita calma para você entender. Aperfeiçoar aqui não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com o vaso. Parece que ele mudou de assunto, porque ele começa falando que a gente é um corpo, mas também que a gente é vaso. E de fato ele fala isso. O que em 2 Coríntios ele vai dizer? Que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Então quando você coloca Efésios 4 e 2 Coríntios do lado, e lê os dois versos juntos, os dois escritos por Paulo, você entende que Paulo está confirmando o que eu acabei de te dizer. A igreja é o quê? É um corpo, constituído por membros, mas os membros são como vasos. Esses vasos têm que ser passados em três coisas, três etapas. Ou eles devem ser preparados, ou completados, ou consertados. Ou preparados do zero, ou completados, termina de ensinar, ou eles precisam o quê? Ser consertados. Qual que é a missão da liderança da igreja? Qual que é? A missão do líder na igreja é simples: aperfeiçoar os membros do corpo de Cristo, ensinando como viver, como agir, como pensar, como trabalhar. Qual que é a minha função? Põe na tua cabeça, minha função não é te fazer feliz. Minha função não é te fazer chorar. A função de quem está do lado não é outra coisa a não ser
te ensinar como viver, como pensar, como agir, como trabalhar. Deus é quem traz o crescimento para o corpo, mas é a gente que faz o preparo do corpo. Deus é quem traz o crescimento do que a gente faz, mas é a gente quem faz. E aí entra a questão, por quê? Porque tem 3 coisas que a gente faz. Ou a gente prepara, ou a gente completa, ou a gente conserta. Qual desses 3 você está? Alguns crentes têm que ser preparados. Se eu quero usar um vaso, eu tenho 3 opções. Ou eu faço um novo, ou eu pego um que já está feito pela metade e termino ele, ou eu pego um que já está sendo usado, mas está rachado e eu conserto ele. É isso que é catartizo, aperfeiçoar. A função dos apóstolos, a função de toda a hierarquia da igreja é ou preparar, ou completar, ou consertar. Em outras palavras, todo mundo aqui está passando por um desses 3. Ou a gente está fazendo você do zero, te ensinando tudo do zero, ou você já veio de uma igreja que a gente agora está terminando de te ensinar o essencial. Ou o pior. Para mim, esse aqui é o pior. A gente está te consertando. Você já é usado, mas tem umas rachaduras em você complicadas que está te fazendo perder a unção. Às vezes é a tua língua, essa tua cara feia de bulldog. Você não sabe lidar com pressão, você não sabe lidar com as dores da vida. E você não entende que essa tua rachadura está te fazendo fechar a porta, e a gente tem que te emendar, te consertar, para você fazer a gente crescer. Mas é complicado, meu irmão, que tem gente que eu só aprendo se o pastor me chamar. Se o pastor não falar direto comigo, eu não ouço. Eu não ouço o irmão Crimério, eu não ouço a irmã Fabíola, eu não ouço o irmão Cristiano, eu não ouço. Vai nessa. Vou amarrar minha carne, Jesus, atrás da cruz hoje. Meu Deus. Porque a igreja, ela é um corpo. E coisa ruim é se lidar com um crente mimado que quer ter exclusividade na igreja. Coisa complicada. Não é bom para você. Não é bom para você querer ser exclusivo. Não é bom para você. Garanto para você. Então, só para a gente avançar aqui. Você está entendendo? Irmão, eu estou dando muita informação numa mensagem só. Você está entendendo até agora? Diga amém. Amém. Então, o que é aperfeiçoar? Anota aí. É preparar, ou completar, ou emendar, consertar o vaso. Qual dos 3 você é? Todo mundo aqui, veja, não tem ninguém que fica pronto. Nós somos vasos de barro. O tesouro é perfeito. A gente tem uma mania de falar besteira na igreja que a gente não percebe. Irmão, olha que vaso. Quando a gente fala isso, parece que ele é vaso e a gente não é. Sim ou não? Mas vamos falar a verdade. Todo crente é vaso ou não é? Claro. Uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passou a entrar em você. Ele te fez um vaso de barro. O tesouro é perfeito, a unção é perfeita, mas o vaso é de barro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala umas coisas aí, umas gírias, que parece que alguém é mais melhor do que a gente em alguns sentidos. Claro, há o sentido da consagração, da santificação, mas parece que Deus só usa ele e não vai usar mais ninguém. Não, irmão, isso é um vaso que, olha, meu irmão, pensa num vaso. Não, irmão, todo mundo é um vaso. É que tem uns que não conseguem carregar mais conteúdo, por quê? Porque não deixaram ou o pastor preparar, ou o pastor completar, ou consertar. Ou consertar. Por que para mim, anota aí, irmão, consertar para mim é o pior de todos. Por quê? Porque o vaso que tem que ser consertado, ele olha para o tanto que ele está sendo usado, ele fala, não, para mim já está bom assim, eu já tenho uma congregaçãozinha boa, eu já prego, já ganho umas almas, mas você poderia estar num nível muito maior, se você não tivesse essa rachadura que você tem, essa tua língua, essa tua falta de comprometimento, de dedicação. Você poderia estar num trabalho melhor, você poderia ter um salário melhor, você poderia ser melhor em quase tudo na tua vida, se você deixasse a gente te consertar. O problema é o seguinte, que você só quer ser consertado pelo pastor, e pelo time não. E aí mata a gente, e aí fica cansado. E se a gente não vem te ensinar isso aqui agora, você começa a atrasar a gente. Por quê? Porque a gente está te dando dica
há muito tempo através dos outros, que é para a gente não se desgastar e falar para você aquilo que, se a gente falar, você sai da igreja, porque você não está preparado para ouvir da nossa boca o que você deveria ouvir. Eu vou falar. Oh, meu Deus. Irmão, você não sabe o arrepio que eu senti agora aqui, irmão. Parece que o Espírito Santo entrou lá dentro, arrancou um negócio assim, falou assim. Pronto, arranquei a dor. Você quer que a gente te chame mesmo para conversar? Você está preparado para ouvir a verdade, que tem verdade que dói. Se tu ouvir da gente, vai ser uma lapada que vai doer. Tá! É melhor se ouvir de alguém que está perto, meu irmão, que vai te falar com jeito. Porque eu aprendi uma coisa. Quando você vai estudar Elias, você vai ver que Elias não tinha papa na língua. Irmão, olha bem para mim. Maior a liderança, menos enrolação ele tem para falar. Olha Elias, olha Moisés. Há uma mania hoje de querer ensinar a pessoa a ser tão protocolar e educada. E eu não estou falando que grosseria é sinônimo de efetividade. Só estou dizendo que quanto mais alto e mais importante a pessoa é, mais ocupado ela é. Quanto mais ocupada a pessoa é, menos tempo ela tem para perder. Se você analisar como Elias tratou com Eliseu por 10 anos, a maioria não dava conta. Por quê? Porque não dá para me ficar enrolando e falar, querido, lindo, amado. Ele por 3, 4 vezes falou, vai embora! Aí ele falou, não vou. Vai embora! Não vou. Não vou. São testes. A questão é a seguinte, se você vai parar para ver a forma como Deus deseja te usar, anote isso aí. Vaso que quer ser mais usado tem que aprender a lidar com mais poder. Quer aprender a lidar com mais poder? Seja um vaso melhor, seja maior, seja mais duro, seja mais firme. Qualquer carinha feia tu não aguenta, meu irmão. Ô, irmão, se tu não aguenta cara feia aqui dentro, vai aguentar o cão? Tu quer ser pastor de igreja e tu não aguenta uma cara feia? Você não aguenta ficar sem receber um parabéns. Há uma necessidade em você de ser valorizado muito grande, e eu me preocupo com isso. Quanto mais você precisa de valorização exterior, menos consciência você tem interna de quem você é para Deus. Você tem que chegar num ponto da tua vida onde você está andando, meu irmão, para quem te parabenizar ou não. Você sabe o que você fez. Mas é uma decisão, não vem do dia para a noite, uma decisão no qual você vai fortalecendo a tua carne. Eu tenho que avançar aqui por conta da hora, gente, já deveria estar mais longe. Então, quando você compreende isso, lembre isso. Se de fato você quiser ser mais usado por Deus, e se de fato Deus quer te usar mais, porque não é apenas você querer ser usado. Tem hora que você quer ser usado e vê que o processo é longo e desiste, mas aí Deus te mantém no processo porque Ele fala, não, sou eu que quero te usar mais. Então, porque eu quero te usar mais, eu tenho que te fazer ser completado. Tudo bem, você aprendeu muito com outro pastor, mas é capaz que você não aprendeu com ele tudo o que precisava para poder ser quem eu te chamei. Agora eu vou te completar nessa igreja. E se tu já está sendo usado, maravilha, talvez eu tenha que te emendar, porque tem uma rachadura em você que está te fazendo perder. Cuidado, irmão, não pensa que tu não tem uma rachadura, todo mundo aqui tem. É que a gente vai diminuindo o tamanho dela até o dia de morrer. A gente vai melhorando. Quando fica 100%, daqui a pouco quebra de novo, porque é impossível você ficar 100% perfeito. O que a gente tem que garantir é que o essencial foi feito. Não vamos lançar de novo fundamento dos rudimentos da doutrina de Cristo. Coisas básicas a gente tem que lançar fundamento. Falar, não, isso aqui está certo, eu já aprendi como é que funciona, não vamos continuar. Voltando nesse assunto. Posso avançar? Diga amém. Então, qual que é a missão do líder da igreja? Simplesmente aperfeiçoar o corpo. Esse aperfeiçoamento acontece quantas vezes? Em quais etapas? 3. Ou preparar do zero, que é o novo crente, o novo convertido, temos que preparar ele do zero. Ou é completar, ou é consertar. Para mim, consertar é o de todos mais difícil, ok? Agora, vamos lá. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento. Irmão, eis a questão aqui. Muito do que você precisa aprender, você não vai aprender só de uma pessoa, você vai aprender de um time. Deus não vai te aperfeiçoar através de um pastor. E se você é pastor e quer ser aquele que vai ensinar, tu vai se lascar com a tua saúde e tu vai comprometer a qualidade espiritual da igreja. Porque o teu maior desafio é se consagrar, não é ficar aconselhando, não é ficar dando, pode fazer cara feia,
Por isso que tu veio para essa igreja, porque naquela outra igreja lá tinha atendimento de sobra, mas não tinha palavra boa não. Aqui tem palavra de boa. Põe isso na tua cabeça. Se você não entender que existe um time, e você tem que aprender qual que é esse time, para de ser orgulhoso. Eu só sou repreendido pelo pastor. Se o pastor mandar não falar comigo, mas ninguém fala comigo. Eu estou aqui debaixo da ordem do pastor. Foi o pastor que mandou. Foi o pastor quem falou. Mas aquele que não recebe o enviado, não recebe quem? O enviou. Põe uma coisa na tua cabeça, a gente carrega a visão, a gente planta a semente, quem vem atrás rega. Muita coisa que você tem que aprender comigo, eu não tenho tempo para te dar. Por quê? Porque eu tenho coisa mais importante para fazer, que é me passar o dia inteiro orando, consagrando, para trazer a resposta de Deus para a tua vida. E se você quiser que eu fique sentando para resolver cada problema teu, não vai ser bom para você. Por quê? Porque aí eu não vou ter tempo para ouvir de Deus o que você admira. Vamos lá, você admira. Nossa, pastor, parece que o senhor estava em casa hoje. Parece que o senhor estava em casa hoje ouvindo. Sabe por que parece? Porque eu fiz a minha parte, eu passei a maior parte do tempo me consagrando, enquanto alguém estava dando atendimento lá no teu GF, te aconselhando. O que ele não podia resolver, ele passou para mim. Agora imagine se eu ficar passando o tempo todo fazendo isso. Não vai ser bom para você querer que eu seja o pastor que você quer que eu seja. Não vai ser bom para você. Porque o tempo... Irmão, decide o que você quer. Você quer um colega ou um profeta? Você não pode ter os dois. Você quer um colega ou um profeta? Você quer um profeta? Respeite o tempo do teu profeta. Entenda, tem problema pequeno na tua vida que quem vai resolver é o copastor, é o outro irmão. Não desmereça ninguém na igreja. Cada um tem uma unção específica para uma coisa. Desculpa, se tu não aprendeu com o Cristiano, tu vai aprender o que comigo? Se tu não aprendeu com ele, vai aprender o que comigo? Se tu não aprendeu com o Rodrigo, vai aprender o que comigo? Não aprende com a menor peça, vai aprender com a principal? E isso que se cabe a mim, se cabe à igreja. Temos que tomar cuidado, porque há uma ideia entrando na igreja de mudar coisas como mensagem de 25 minutos, 30 minutos. Um pastor que vive fazendo visita. O pastor tem que conhecer o estado das suas ovelhas. Sim, conhecer o estado das suas ovelhas não é viver na casa dela o tempo todo. Pastor não é intrometido. Por isso que nem adianta me chamar para ir na tua casa, que eu não vou. Eu vou se tu estiver doente, se tu estiver morrendo, para ir tomar um café lá e comer. Não vou, meu irmão, pode me chamar que eu não vou. Por quê? Porque, meu irmão, diz de boa, eu tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo conversando, batendo papo com você. Eu tenho os seus demônios que você luta a semana inteira, eu tenho que lutar com eles todo dia, sabia disso? Porque antes deles ir para você, eles vêm para mim. Por quê? Porque Deus leva a palavra para você primeiro para mim. Espera aí. A palavra que vai resolver o teu trabalho, que vai resolver a tua família, vem primeiro para mim. Você tem ideia que a gente que é pastor luta primeiro os demônios que vêm contra você? Irmão, de boa, os demônios que vão na tua casa, antes de chegar lá, passou primeiro na nossa. Espera aí, eu precisava ouvir um glória a Deus aqui de obreiro. Eu precisava ouvir um glória a Deus aqui de um povo que sabe o que eu estou falando. Os demônios lá da tua casa, antes de passar lá na tua casa, passou primeiro na nossa. Por quê? Porque eles sabem, se a gente tirar o pastor, a gente dispersa o rebanho. Mas aí tem um bando de gente que é mimada, que é egoísta, que é, se não for o pastor, cara, se você quiser ter o pastor que você quer ter, isso é ruim para você. É para você que é ruim isso. Porque você vai comprometer a qualidade da mensagem do ensino. E quanto mais ele ensinar, menos problema você tem para resolver. Por quê? Porque quanto mais você sabe como andar na palavra, menos problema você gera. E a gente que é um bando de besta, a gente fica se excedendo. Por quê? Porque tem um bando de gente na igreja que fica ameaçando. Se o senhor não sair para jantar comigo, se o senhor não me orar por mim hoje, se o senhor não me der 10 minutos hoje, eu vou embora. Ô meu irmão, pera aí, irmão. Você está invertendo o papel. Quem está precisando de quem aqui, meu irmão, é você de mim. Eu já tenho meu pastor já. Você está precisando de eu como teu pastor. Não confunda as bolas não. E cuidado. Não comprometa o teu chamado. Meu Deus da glória. Porque imagine, Audrey, se eu ficasse aqui, não, mas é que o pastor termina o culto e às vezes ele vai embora, ele não fica para orar. Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você quer que eu fique orando aqui para quê, irmão? Deus já não falou com você na mensagem?
Deus já não falou já? O que mais, irmão, não tentará o Senhor vosso Deus. Você quer o que, meu irmão? Que eu ponha a mão na tua cabeça, fale o teu nome, chame o teu CPF, teu RG, o nome da tua cachorra, do teu papagaio. Deus não me usa desse jeito, meu irmão, usa outro. Agora, o jeito que Deus usa o outro também, Ele não usa ele do jeito que Ele me usa, porque cada um é de uma forma diferente. Aprenda a respeitar o tempo do teu pastor. Não é bom para você. 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 Sabe por que muita igreja tem uma péssima qualidade de mensagem de ensino? Porque o pastor vive fazendo visita o tempo todo na casa de crente. Eu estou falando do pastor principal. O pastor tem que conhecer o estado das ovelhas, sim, mas com moderação. Pastor não é membro da família do crente. Eles podem considerar você um amigo. Meu irmão, eles não são seu amigo. Seu amigo é quem está acima de você. Por quê? Você vai contar o teu problema para o povo? O povo olha a unção que você tem. Eles não olham a rachadura do vaso de barro. Por quê? Porque a graça, ela superabunda o pecado quando você prega. Quando você prega, meu irmão, parece que você é a pessoa mais perfeita do mundo, porque parece que não tem um defeito na tua vida. Mas quem conhece você lá fora sabe da lepra que você tem. Aí você quer ficar andando, por isso que é difícil você ter pessoas que podem andar com você, porque tem que ter pessoa que tem noção, que tem que respeitar e não confundir a rachadura com a unção. Porque tem gente que é o seguinte, se ele vê a tua rachadura, ele já vai querer se colocar em posição para te aconselhar. Quem é você para aconselhar o homem de Deus, se você não é mais homem de Deus do que ele? Quem é você para aconselhar o homem de Deus, se você não é mais homem de Deus do que ele? Você está acima dele, ele tem pastor, deixa ele com o pastor dele. Glória a Deus mesmo. Agora ninguém dá glória a Deus, né? Agora ninguém, por quê? Porque todo mundo quer dar palpite para o pastor. Eu acho que o senhor poderia, eu acho que o senhor poderia, eu acho que o senhor poderia, eu acho que o senhor poderia. Você é meu pastor? Não, então fica quieto. Porque eu garanto para você uma coisa, acho que é orgulho, acho que quiser. Se você der ouvido para o teu filho, você sabe que a tua vida, a tua casa vai dar errado. Você acha que eu vou ficar dando ouvido para você porque você quer que eu faça na igreja? É que eu acho, pastor. Eu acho, pastor. Vamos orar. Vamos orar? Vamos orar. Se for de Deus, a gente faz. Vamos orar. Mas não atrapalhe. Aqui a gente está para crescer. Aqui a gente está para ter uma família melhor, uma casa melhor, um emprego melhor e ir para o céu bem. Porque no céu a gente já está lá com o nome escrito no livro da vida. A gente quer ir para lá bem. Bem. E a gente tem que colocar as coisas em ordem. As coisas. Eu falei que hoje ia ser complicado, né, irmão? Aí tudo bem, vamos lá. Então, é complicado aquilo que eu falo, né? Sabe, obreiro, guarde isso. Quanto mais tempo você passa estudando a palavra, melhor você ensina ela. O que é o atendimento pastoral? O que é o atendimento pastoral? Vamos definir? Atendimento pastoral é simplesmente isso. Uma pregação e um ensino exclusivo. Irmão de boa, se você está ouvindo eu falar na sala uma coisa que eu não falei no púlpito, sai da igreja. Sai da igreja. Porque eu tenho que falar na sala exatamente o que eu falo no altar. Eu não posso falar outra coisa. Atendimento pastoral é aquele momento em que você vai dedicar para a pessoa minutos para você pregar, literalmente, de novo, o que já pregou antes. Eu concordo com a necessidade disso. Eu só fico observando uma coisa. Eu vejo que as pessoas mais maduras e prósperas na igreja são aquelas que menos precisam do meu tempo no gabinete. Por quê? Porque elas aprendem o seguinte, é difícil eu ter um problema que ele já não ensinou em algum lugar da mensagem, o que fazer. Por quê? Porque quanto o meu pastor, quando ele tem tempo de sobra para se consagrar, Deus dá sempre uma palavra que se encaixa no meu momento. É difícil. Às vezes, quando as pessoas vêm, é para a gente orar por um desafio, e maravilha, a gente ora, mas eu acho bonito. Acho bonito. Tem gente aqui, meu irmão, que se eu não te chamar, eu nunca vou te ver na sala. Por quê? Porque você devora a palavra, você se alimenta dela. Irmão, desculpa, nenhum soldado na hora da guerra pode voltar, sair do fronte de batalha e ir para trás perguntar, comandante, como é que atira? Você teve tempo para se preparar. Nenhum pai quer ter um filho de 30 anos saindo de casa e perguntando, pai, como é que eu pago a conta de água? Como é que eu pago a conta de luz? Você já deveria saber. Me liga quando você não souber o que fazer numa coisa emergencial. O resto, respeito o meu tempo, porque é melhor para você que eu tenha tempo para me consagrar, para jejuar, porque eu garanto para você, não é fácil a gente passar o dia inteiro aconselhando, resolvendo pepino pequeno, e depois conseguir receber a palavra de Deus com uma mente tão perturbada.
Se a gente não tem uma mente limpa, leve, para poder resolver, para poder desenvolver projeto, receber visão, receber ideia, não é bom para você, porque a tua vida não cresce, teus filhos não crescem. Quando você fala, nossa, que lindo esse trabalho das irmãs, que lindo esse trabalho só foi feito porque alguém com a cabeça fresca pensou nele. Porque Deus não fala com mentes perturbadas, Deus só fala com mentes frescas. Por isso que a tua congregação não cresce, a tua igreja não cresce, porque você quer ser o diácono, você quer ser o presbítero, você quer ser tudo em um só. E o pior, quando eles vão ouvir a mensagem, eles se cansam, porque não tem nada de novo lá. Mas eles estão lá por quê? Porque pelo menos você faz o papel de todo mundo. Você é o garçom, o gerente, o cozinheiro, e você é o zelador e o manobrista, você é o limpador, você faz tudo nesse restaurante, nessa igreja, nesse hospital. Tu é um enfermeiro, tu é um médico, tu é um cirurgião, tu é um plantonista, isso é tudo. Agora, de boa, eu estou falando aqui também para você que é membro, que quer que teu pastor seja tudo. Se você quiser um profeta, não faça dele teu colega. Teu pai pode sentar com você no chão para brincar com você. Uma hora ele tem que se levantar e lembrar, sou teu pai. Teu pastor pode rir com você. Teu pastor pode sair com você para jantar. Só não esqueça isso. Se você inverter o papel, é ruim para você. Para você. Aí você vai embora da igreja, vai para outra igreja. Por quê? Porque lá eles vão me dar a atenção que eu quero. Vão te dar a palavra necessária? Lá eles vão anestesiar a dor. Vão arrancar o câncer? Não, eu vou para aquela igreja porque lá eles visitam demais, vivem me visitando. Cuidado, irmão, crente que precisa de visita demais é crente que não está aprendendo a palavra muito. Porque quando você aprende a palavra mesmo, quanto mais tu aprende a palavra, menos problema você cria. Eu estou mentindo, irmão? Então vamos pôr uma coisa na cabeça e enfiar. Visita, faça com moderação. Cuidado. Fui visitar o Teodoro quando estava ruim. Se precisava de novo, vou visitar você. Deuteronômio 17, verso 8 ao 9. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato, ou questão de propriedade, ou caso de violência, ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado, e apresentem o caso aos sacerdotes levitas e ao juiz, que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão e darão a sua decisão. Irmão, é o princípio. Não espere ser exclusivo na igreja. Há um time que vai trabalhar em cima de você. Um vai complementar o trabalho do outro. Eu vou complementar o que o Crimério fez, eu vou complementar o que o Márcio fez, eu vou complementar o que a Mauri fez, e ele lá na congregação vai complementar o que eu fiz, e é assim você lança um tijolo hoje, eu lanço outro amanhã. Você joga argamassa e eu jogo outro tijolo. E por aí vai. Duas coisas que você tem que aprender aqui. Primeiro, antes de levar um problema, pense, será que eu já não sei o que resolver nisso aqui? Será que ele nunca ensinou em nenhuma parte da mensagem o que resolver nisso aqui? Porque eu preciso compreender, não é bom para mim ter um pastor esgotado. Por quê? Porque eu não vou ter mais a qualidade que eu tenho de culto, de mensagem, de palavra. Vamos falar a verdade. Você que é vaso, tudo que é usado em profecia. Você sabe a raiva que dá quando Deus te dá um manto, um negócio? Mas tu está a capa do Batman, e tu está tão estressado, que tu fala, Senhor, se eu entregar isso aqui, eu vou confundir tudo, eu vou chamar Jesus de Genésio, e eu vou misturar tudo, porque eu estou tão cansado, que eu já não estou falando mais nada com nada. Dá raiva. Dá raiva quando você vem na igreja, você prepara uma palavra, e você volta para casa com raiva, e você fala, meu Deus, o que eu preguei hoje, não saiu nada do jeito que eu pensei. Por quê? É culpa tua? Não. Quer dizer, em partes, né, irmão, porque não ensinou. Por que não ensina? Porque a gente não quer perder você. A gente não quer. A gente quer que você ame a gente. A gente quer que você goste da gente. A ponto da gente fazer para você tudo que você quer e a gente se tornar o pastor que você quer. Ô irmão, pelo amor de Deus, não me ameaça não. É que se o senhor não me der um tempo para jantar comigo, meu irmão, e se eu não jantar com você? Que mal que vai te fazer, meu irmão? Que mal vai te fazer? Agradeça a Deus que todo domingo que você vem para cá, toda quarta, você recebe uma janta quente, fresquinha, e mesmo quando não deixa uns trocados aqui para a gente, para compensar o desgaste, a gente sai daqui feliz, sorrindo para você, que pelo menos sabe, uma parte foi grata. Ninguém dá glória a Deus agora, né, meu irmão? Ninguém dá glória a Deus agora. Que eu ia falar também desse outro pessoal que vem para cá, recebe tudo, não deixa nada para a gente, mas eu não ia falar, eu vou falar disso não, porque tem gente que é muito carnal aqui, né?
Não compreende que se você não abençoa a mão que te alimenta, é aí que você não prospera mesmo. Você quer ficar apenas plantando na vida de quem tem menos, você nunca vai receber mais. Você quer prosperar financeiramente, comece a plantar na vida de quem tem mais do que você. Terra boa é terra que frutifica, terra que floresce, terra que dá muito mais. Se você não sabe identificar a terra que dá mais, como é que você vai colher mais? Eu me arrependi até hoje de não ter plantado uma semente na vida de um pastor que já está nas últimas, espero poder ter um momento com ele, porque se eu soubesse o que eu iria viver, eu nunca deveria ter perdido a oportunidade que eu perdi. Só soube que eu iria viver quando eu vi 10, 12 que estavam perto de mim ali fazendo aquilo. Mas não é isso que eu quero falar aqui, quero falar de um pouco mais para frente. Diz aí para alguém que está ao teu lado, não suga o teu pastor, irmão. Diga, isso não é bom para você. Não é bom para você. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Teu pastor precisa passar maior, o pastor principal, viu? Teu pastor principal precisa passar a maior parte do tempo se consagrando para Deus, orando a Deus, estudando a palavra de Deus. Não é a cada 10 minutos falando com você no telefone, não. Não é a cada 10 minutos respondendo no WhatsApp teu, não. Ah, é indireta para mim, meu irmão. De boa, tem um povo aqui, meu irmão, que se eu quisesse dar indireta, eu tinha pregado domingo. Mas eu não estou dando indireta, não. Eu estou falando aqui, é para todo mundo. Não faça isso, não é legal para você. Não é legal. Então, para a gente crescer, a gente tem que aprender a receber. O que eu quero que você entenda sobre receber? Existe um time. Existe um time. Ponha isso. Eu preciso aprender a receber. Existem pessoas. Pessoas. Eu acredito, meu irmão, que todo mundo aqui na igreja vai ser testado nisso. Uma pessoa que vai ter que te ensinar algo que você não quer, que você quer aprender, na verdade vai ser alguém que você não gosta dele. É ou não é? Você não gosta daquele líder de departamento, mas você tem que aprender com ele, porque Deus está te testando. Porque depois que você receber, Ele vai te colocar para esperar, que é para ver se o que você aprendeu de fato criou raízes. Ou você é aquele que muda hoje, semana que vem volta a ser tudo de novo, porque não mudou nada. Agora eu entro no meu segundo ponto, que eu estou querendo falar agora é o quê? Do esperar. Aqui é a minha metade, mas eu vou tentar ser rápido nela. Deus vai testar você, para saber se você de fato aprendeu. Agora o que eu vou falar é para todo mundo em todos os sentidos, porque até agora eu falei no sentido, relação você e o teu pastor. Agora eu vou falar em relação a você e a tudo. Diz para alguém que está do teu lado, uma coroa na cabeça não te torna rei. Olha para outra pessoa e diga assim, até o bobo da corte tem uma coroa na cabeça. Olha para outra pessoa e diga, o que te torna um rei é o que você tem na cabeça antes de pôr a coroa. Pergunta para alguém, o que você está fazendo com o teu conhecimento? Uma coroa não muda quem você é, só expõe quem você é. Poder não muda quem você é, poder expõe quem você é. Ter uma coroa na cabeça não te faz um rei, apenas mostra que você é o bobo da corte. Porque se você é um rei, eu sei que você é um rei, porque enquanto você era escravo, você pensava como rei, você agia como rei, você buscava ser um rei, e aí a coroa veio finalmente, porque grandeza, ela não começa fora, começa dentro. Se você não é rico por dentro, meu irmão, você pode ter o quanto de dinheiro quiser, você não vai ser rico. Você vai ser igual aquele povo que posta foto e fala, a favela venceu. Ah, quando eu leio isso eu já sei que você é um pobre de espírito. Por quê? Porque qualquer pessoa que tem que postar uma foto dizendo que... Não faz essa cara feia para mim não. Qualquer pessoa que posta uma foto dizendo que a favela venceu, é uma pessoa que tem que mostrar para todo mundo que é alguma coisa, porque ela não se considera uma pessoa vitoriosa. Ela não se considera alguma coisa. Qualquer pessoa... Estou falando sério. Não, desculpa, é que você está numa mania de Pablo Marçal, desse povo, que qualquer gente que faz milhões, você já acha que é rico. Cara, você não tem noção de tanto de gente que tem dinheiro, e só o que tem é dinheiro, porque riqueza não tem nada. Primeira coisa que eu vejo quando a pessoa é rica, a pessoa rica não é apegada a coisas, a sentido de ficar exibindo. Eu não estou falando de não usar, é exibição. Porque de boa, tem gente, meu irmão, que a cada mergulho é um flash.
É uma desgrama. Vai viajar para um lugar, é 10 fotos do banheiro. Ai, terneira! Ai, pastor, não gostei do senhor estar falando. Por isso que daqui a pouco eu vou ler com você o que o sábio disse. Que uma das coisas mais complicadas na terra é quando o escravo se torna rei. Daqui a pouco a gente vai ler na palavra, só quero que você fique comigo. Cuidado, meu irmão. A favela venceu. E você venceu a favela? Porque se você não venceu a favela, daqui a pouco você vai voltar para ela. Porque qualquer um pega um porco e faz dele uma ovelha. É só você colocar um bando de pele em cima dele, coisinha branca, mas garanto, o desgraçado não vai ficar como uma ovelha. Por quê? Porque ele ainda tem o espírito de porco. Ué, vocês não lembram do jogador do Adriano? Do que adiantou ter feito tudo que fez? Eu acho bonito a atitude de pessoas como, por exemplo, já viu o Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo Fenômeno pode ter feito as burradas que ele fez com umas coisas aí que você sabe o quê? Você sabe o quê? Você sabe o quê? Mas em compensação, quando ele pôs na cabeça que ele estava correndo o risco de perder tudo, ele decidiu tirar a favela dele, antes que a favela dentro dele levasse ele de volta para a favela. Irmão, se você não for um rei antes, a Bíblia diz, quando você se tornar um rei, você vai destruir tudo. E Deus está colocando alguém na igreja para arrancar o escravo de você, para que o que Deus te der não seja comprometido. Mas alguns de vocês são cabeça dura e não querem ouvir quem está do lado, só quer ouvir o principal. Legal, quando você perder o reino que Deus te der, não chore. Diz aí para alguém que está do teu lado, você tem que esperar. Quando a gente vai aumentar a capacidade do vaso, a gente vai aumentar a capacidade do vaso, tá? Então vamos lá. Se a gente vai aumentar a capacidade do vaso, quer fazer o vaso receber mais? Não tem que necessariamente quebrar o vaso. Você pode pegar ele e colocar uma camada de barro em cima e ir moldando, né? Só que depois que você coloca mais barro, você tem que fazer o quê? Deixar ele por um tempo esperando para secar. É assim que acontece na liderança. Catartizo, aperfeiçoar, preparar, completar ou emendar. A gente tem que colocar em cada um de vocês mais sabedoria, mais conhecimento. Anote isso para você não esquecer. Porque são 3 coisas que você precisa ter na tua vida. Você precisa de conhecimento, você precisa de habilidade e sabedoria. Vou te dar a definição de cada um. Conhecimento é você saber o que fazer. Habilidade é você saber como fazer. Sabedoria é você saber quando fazer e se tem que fazer ou não. Na igreja tem um monte de gente que sabe pregar, acha que sabe como ser pastor. Quando você é pastor mesmo, você sabe quando você deve fazer, quando não deve fazer, porque isso que é sabedoria. Vou repetir, conhecimento é você saber fazer, habilidade é você saber como fazer. Agora, sabedoria é você saber quando fazer, quando falar, e se tem que falar, se tem que fazer ou não. É aí onde quase todo mundo erra, porque a gente não quer ter sabedoria. A gente quer ter informação e ser igual, desculpa meu irmão, esse bando de gente trouxa que fica seguindo esses caras da internet coach, que tem a informação boa, mas não tem sabedoria nenhuma, porque fala a coisa errada, a coisa certa da hora errada. E o pior, meu irmão, vocês vão voltar por... tá boa, meu irmão. Cara, vocês têm que ser... Esse cara tem que ser muito cego para dar o voto numa pessoa tão incompetente como essa. Porque você tem que ser muito ignorante, você tem que ser muito atrasado na cabeça para não entender, meu irmão, que a pessoa às vezes mais pobre que tem é aquela que tem dinheiro de mais, sabedoria de menos. Pelo amor de Deus, cara, eu estou indignado com uma juventude hoje, sabe? Pô, cara, quem são ídolos é ruim essa palavra, porque é ídolo, mas no sentido de admiração. Quem são seus heróis, cara? Pô, cara, você admira tanta gente errada. Eu acho incrível tanto de gente hoje na igreja que coloca como espelho pregador itinerante para ser líder. O que ele construiu na vida para você querer ser um pai igual ele? Que prosperidade que ele tem na vida? Cara, cuidado com o padrão que você estabelece de esse é o modelo que eu quero seguir. Isso é ruim. Essa mensagem aqui, meu irmão, eu não prego sempre.
De vez em quando tem que dar umas lapadas dessa, que é para ver se um povo dá uma despertada. Eu tenho que tentar continuar, amor, porque eu estou vendo que semana que vem vai ter mais ninguém aqui. Porque você voltar semana que vem, você tem que ser muito crente, você tem que ser fiel demais. Mas eu acho que você vai voltar semana que vem, diga amém. Irmão, se tu não voltar semana que vem, tu vai perder a melhor parte. Então, irmã Carminha, depois que você coloca mais barro no vaso para ele aumentar, você tem que colocar ele num tempo de espera. Põe na tua cabeça, anote isso. Deus vai me ensinar, Deus vai me fazer receber conhecimento, sabedoria. Depois de um tempo, Ele vai me fazer esperar, para ver se tudo que eu recebi eu aprendi. Não espera, meu irmão, que alguém vai te ensinar hoje e te dar uma igreja amanhã, uma coisa amanhã, que tu vai ter que passar um tempinho sentado, hein? É assim no teu trabalho, em qualquer área. Por quê? Porque é fácil você mudar rapidinho. Difícil é você continuar mudado. A gente quer saber, o que a gente falou entrou no coração, você ouviu ou você só escutou? Ou só entrou no ouvido? Tudo que Deus te ensinar, põe na tua cabeça. Deus te ensinou a ser mais humilde, mais calmo, você ainda vai ter que passar um tempo de espera. Então não fica com raiva. É porque Deus já me ensinou. Deus já me ensinou, por que eu estou esperando? Porque, meu irmão, pregar e falar a verdade é uma coisa, ver que tu aprendeu é outros 500. Precisa de um tempinho para mim ver o seguinte: mês que vem, quando vier um problema pior, você vai voltar a ser quem era ou tu vai agir diferente? Quando eu ver que veio um problema maior e você está reagindo diferente, você está reagindo de uma outra forma, aí eu sei que você aprendeu. Porque eu não posso achar que você aprendeu quando eu repreendo você e você fala, sim senhor, eu sei que tu aprendeu, quando você finalmente passa pela mesma circunstância e agora reage diferente. Aí você está perto de se tornar quem Deus chamou para ser. Porque primeiro você recebe, depois você espera, e aí por fim você se torna. Alguns de vocês estão na fase onde você tem que esperar, porque Deus está te testando para saber, quero ver se você aprendeu, mas você está com pressa. Você está com pressa, você quer se tornar logo quem Deus chamou para ser. Deus está falando, calma, porque para onde eu quero te levar, eu não quero investir muito para receber pouco. Eu não quero usar os teus dons, eu quero usar você por completo. Se for para mim usar os teus dons, eu vou te usar rapidinho. Quando eu acabar de usar os teus dons, eu vou te descartar. Eu quero manter a bênção na tua vida. Alguns de vocês não estão entendendo. Deus está segurando o que Ele prometeu para você, porque se Deus te der agora, essa rachadura em você vai te fazer perder rápido. Eu tenho raiva de gente que saiu daqui para ser pastor presidente, que eu falei, não faça, não faça, não faça. Agora desgraçou o campo, estou tendo que consertar a burrada. No tempo que teve aqui, não sentou para aprender. Não aprendeu o protocolo. O reino foi dado, mas a Bíblia diz, ai da terra quando o escravo se torna rei. O que a gente quer? Chegar lá ou se manter lá? A gente tem que chegar no momento que a gente vai falar, Senhor, obrigado pelo tempo da espera. Obrigado porque eu estou sendo testado. Eu não sei para quem é isso, mas Deus está mandando dizer, você está sendo testado. Irmão, eu não vou tentar continuar aqui. Eu não vou tentar continuar, porque se eu continuar eu vou estragar. Eu estou na página 8, eu tinha mais 9 para falar com você. Vou continuar semana que vem. Mas Deus está dizendo para você, você está sendo testado. Você está sendo testado. Eu te ensinei a ser humilde e agora eu quero ver se você aprendeu a ser humilde mesmo. Como que eu sei que você aprendeu a ser humilde? Quando você passar pela mesma humilhação que passou. Quando você lidar com os mesmos problemas que lidou antes, mas começar a reagir diferente. Há uma parte no processo da preparação, onde a gente compreende que a gente está às vésperas de terminar. Quando a gente começa a agradecer a Deus pelas partes que doeram. É por isso que eu falo, quando você se dedica a ser membro dessa igreja, você tem que entender que você entrou para ser membro de uma universidade, porque eu duvido, em 6 meses, você ouvir tudo e não mudar de vida radicalmente. É que tem gente que quer vir para cá e se dedicar pouco, quer vir uma vez na semana, quer vir uma vez no mês, por aí vai. Aí é complicado, por quê? Porque é o que eu te falei domingo, eu não posso querer, em 1 hora, desfazer 40 horas que o mundo colocou na tua cabeça. O mundo colocou por 40 horas, 8 horas por dia trabalhando, um monte de informação errada na tua cabeça. Aí eu tenho 1 hora só para arrancar o veneno, é complicado. Aprenda a receber. Deixa eu falar uma coisa para você importante. E é aqui que eu termino. Os 2 maiores sucessores
da história do Antigo Testamento. Quem foi? Josué e Eliseu. Me acha Josué e Eliseu sentando para aprender com Moisés e com Elias. Eu tive que aprender na marra o porquê que o meu pastor nunca sentou para me ensinar. Eu fiquei com revolta, porque o que eu faço por vocês, eu nunca tive ninguém que fizesse por mim, ninguém. E eu errei porque eu nunca aprendi a aprender, porque eu não aprendi que observar foi a ferramenta mais importante que tornou Josué sucessor de Moisés e Eliseu sucessor de Elias. Porque você nunca vai ver na Bíblia, Eliseu, ele fazia parte da escola de profetas, ele estava por ali, membro mesmo, meu irmão, ele era o homem que lavava as mãos de Elias, enquanto o resto estava aprendendo, ele estava lavando roupa. Só que tem uma coisa, só ele atravessou o Jordão com Elias. Ele não teve o tempo que os outros tiveram, mas recebeu a porção que ninguém recebeu. Se você parar para estudar na Bíblia Sagrada e na história do mundo, os maiores líderes foram forjados, ensinados, observando. Eles não tiveram o privilégio que você tem de sentar para aprender. Por quê? Porque quanto maior a liderança, mais ocupada ela é. A única forma que Moisés e Elias tinham de ensinar era dando a oportunidade de fica do meu lado, fecha o bico, observa e aprende. Porque se você observar e aprender, um dia você pode ser aquilo. E o maior erro meu, e o maior erro de muitos aqui, é não entender. Deus está te dando a oportunidade de observar. Mas você só observa coisas pequenas. Você não observa o que não é falado. Você não observa o tempo que é falado. Você não observa o levantar. A rainha de Salomão, irmão, a rainha de Salomão, cara, a rainha de Sabá, cara, essa mulher era demais. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui que você não entende. Essa mulher, a Bíblia diz, ela ficou admirada com o andar. Cara, quando você é grande, você fica observando o jeito que a pessoa se move. Porque Provérbios 30 diz que se você for grande, você vai ser como o cavalo. O cavalo, quando ele anda, ele é tão majestoso que não tem quem admire ele. Quando você é grande mesmo, meu irmão, há uma beleza no teu andar. Você pode ser manco de uma perna. O bispo Manuel é manco de uma perna. Há uma beleza no andar dele. Quando você olha, você vê luz andando. Você fala, gente, sou um homem de Deus. Não tem, eu duvido você colocar ele numa sala e entrar, e você não vê a atmosfera. Nunca observou isso? Por isso que você ainda não cresceu. As pessoas que mais cresceram no Antigo Testamento tiveram um aprendizado no silêncio. Observaram. A gente está observando ou não? Vai ter coisas que você vai precisar saber fazer e você não vai ter alguém para te ensinar, porque na hora em que você precisar sentar para aprender, a pessoa vai estar ocupada fazendo outra coisa. Deus vai ter te dito, eu te dei a oportunidade de observar. Alguns de vocês não estão entendendo, você está trabalhando com um homem ou com uma mulher rica, eles não te ensinam nada. Você acha que Deus te colocou lá para você ficar de fantoche? Ou foi para você observar? Você teve condição de entrar num lugar grande? Observa. Arranca esse teu celular da mão, enfia essa porcaria no bolso, joga fora e olha. Josué ficou o tempo todo esperando Moisés na porta da tenda, na entrada, na subida do monte. Da mesma forma Eliseu. Eu me pergunto quanto que eu precisei entender. Eu quis cobrar dele uma coisa que eu não poderia querer, porque se hoje o ministério é o que é porque ele não gastou tempo parando para me ensinar. Ele gastou tempo construindo e falou, quem quiser aprender, que se vira de observar. O objetivo de uma geração é ser melhor do que a outra. Se você tem privilégio de sentar para ouvir, que bom, parabéns. Termino agora. Se você nunca andou muita igreja, se você nunca andou por muito lugar, eu te convidaria a andar, até você valorizar o que você tem aqui. Você pode não ter o baba-ovo que você quer em você, você pode não ter os aplausos que você quer, mas há um fluir de prosperidade tão grande desse altar, que é impossível você não receber o que você tem aqui disponível e não mudar de vida radicalmente.
Já terminei a palavra. Fique em pé.